Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O Evangelho que nos está a acompanhar estes dias, em concreto hoje, é retirado do capítulo 11 de São Lucas. E hoje vemos como Jesus censura os doutores da lei porque dizem uma coisa, fazem outra, etc. Não são coerentes com aquilo que pregam, digamos assim. E, de algum modo, nos diz o Senhor que para evitarmos tudo isto, no começo do capítulo 11 de São Lucas, Jesus fala da necessidade que temos da oração. Aliás, para isso também tem este objetivo, os 10 minutos com Jesus. O objetivo é facilitar que tu, que eu, falemos com Jesus um bocadinho, todos os dias, a partir do Evangelho. E como é que começa este capítulo 11 de São Lucas, que ouvimos hoje, uma parte mais para a frente, mas como é que começa? Pois diz que, estando ele a fazer oração em certo lugar, um dos discípulos disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou os seus discípulos. Então o Senhor disse-lhes: quando orares, dizei, Pai Nosso que estás nos céus, e então aparece o Pai Nosso, que é a passagem da Escritura de todos os tempos mais comentada, né, por autores espirituais. É a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Eu gostava hoje, nestes 10 minutos com Jesus, de que olhássemos para as principais condições que tem que ter a nossa oração e que o próprio Jesus nos diz que elas têm que estar presentes. Né? O diz neste momento, quando nos ensina o Pai Nosso, e nos diz de um modo muito especial no Sermão da Montanha, que é esse sermão que ocupa os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. E o que é que Jesus diz? A primeira condição é a retidão de intenção. Nós temos que falar com Deus por Deus e não por outros motivos. Deus é um ser pessoal que não pode ser instrumentalizado. Há pessoas que rezam só quando necessitam de alguma coisa, quando necessitam pedir alguma coisa, depois pedem a Deus. E a nossa oração não se pode reduzir a isso. Muito antes tem que estar a ação de graças, o louvar a Deus, o agradecer-lhe, o pedir-lhe perdão. E depois sim, pedir as graças que necessitamos. Senhor, ajuda-me a conseguir ter uma boa nota neste teste ou neste exame, ajuda-me a que corra bem isto ou aquilo. Mas estaríamos a instrumentalizar a oração se só falássemos contigo, Jesus, quando necessitamos de alguma coisa. Deus não o posso instrumentalizar. Não merece a minha atenção porque me pode ajudar, merece porque é Ele, porque me deu tudo o que possuo, porque existo pelo seu amor, porque fez-me seu filho, sua filha, porque cuida eternamente de mim, porque deu a sua vida para me salvar. É tão importante esta retidão de intenção e que tu e eu nos perguntemos: Jesus, quando falo contigo, o que é que pretendo? O que pretendo é estar contigo, é agradecer-te, sem dúvida nenhuma que necessito pedir-te ajuda e tu sabes disso, mas em primeiro lugar é louvar-te. Não posso instrumentalizar-se. Há pessoas que deixam de rezar exatamente por isto, porque veem a oração mais como aquela história do gênio da lâmpada. Deus é como se fosse o gênio da lâmpada, que eu esfrego a lâmpada, peço-lhe um favor e ele tem que me conceder, está ao meu serviço. Não pode ser isso. Jesus, que eu não instrumentalizo a Deus. Aliás, isso é uma característica às vezes, do modo de ser farisaico ou dos doutores da lei, de que Jesus, de facto, diz neste Evangelho que ouvimos na missa de hoje, né? O Senhor não quer que sejamos assim. Depois, o Senhor nos fala da confiança. A nossa oração tem que estar cheia de confiança. É verdade que estamos a falar com Deus, que nos separa dele uma distância infinita. Deus ocupa todo o volume do universo e nós somos uma poeira cósmica do universo. Mas também é verdade que Deus é nosso Pai. Por isso ele diz Pai, é a primeira palavra da oração. Pai nosso, não é só meu Pai, é Pai de todos os outros. Por isso somos irmãos. Deus é Pai, Deus não é meu inimigo, não necessita placar a sua ira ou as suas exigências. Ele gosta de estar comigo, Ele gosta que fale com Ele. Tudo o que Ele permite na minha vida é para o meu bem, é para aproximar-me dEle. Está sempre disposto a escutar-me. Essa profunda confiança com Deus, essa profunda proximidade que Ele quer que tenhamos com Ele. E isso manifesta-se de modo especial na oração. Quando falas com Jesus, pois fala com confiança. Quando falas com Deus Pai,
Sente-te filho, filha de Deus. Quando falas com o Espírito Santo, não te esqueças que és templo do Espírito Santo, que Ele atua na tua alma. A nossa oração tem que estar cheia de confiança, né? e cheia de simplicidade também. E depois, de algum modo, Jesus também nos diz que não usemos demasiadas palavras na oração, porque Deus já sabe o que necessitamos. E por isso estamos diante dele com simplicidade, né? Como uma vez ouvi uma história em relação a isto, né? De que os índios, não sei assim, mas os índios dizem: índio quer pão, né? É isto que eu quero, é isto que eu necessito. Nós não precisamos estar com grandes complicações, com frases complicadas, rebuscadas para falar com Deus. Temos que falar com toda a confiança, temos que expor-lhe as nossas necessidades, olhando para Ele, pedindo-lhe ajuda, confiando, né? Muitas palavras baralham-nos, desviam a nossa atenção e, em vez de olhar para Deus e descansar no meu amor, no seu amor, o amor dele por nós, existe o perigo de ficarmos prisioneiros das nossas necessidades urgentes, angústias, projetos, damos voltas e voltas às coisas e às vezes não estamos a rezar. Não estamos a falar com Jesus, estamos a falar connosco próprios. A oração simplifica. A oração é simples. A oração basta expressar as coisas, mas sem sabermos olhados por Deus e confiar nele. E ficamos fechados sem que a oração nos abra verdadeiramente a Deus e ao seu amor transformador. Se usamos muitas palavras, Jesus, que eu falo contigo, quando eu falo contigo, não complique. Não use demasiadas palavras. Peça-te aquilo que necessito. Primeiro agradeça-te. Obrigado porque existo. Obrigado porque me pariaste. Obrigado porque me redimiste. Obrigado porque me ajudas. Porque posso ir à missa. Porque posso confessar. Porque posso rezar. Posso receber os sacramentos. Mas, ao mesmo tempo, Jesus ajuda-me a ser simples. Não usar demasiadas palavras que complicam a vida espiritual e complicam a nossa vida também. E então evitamos, pela raiz, aquilo que era o perigo que Jesus fala da atitude dos escribas, dos fariseus, e, neste caso, no Evangelho de hoje, dos doutores da lei, né, pois que, de facto, parecia, né, que sabiam muito, mas exatamente por lhes faltar essa simplicidade na relação com Deus, essa confiança, essa retidão de intenção, pois complicavam-se com coisas que não tinham nenhuma importância e esqueciam coisas que verdadeiramente tinham importância. Para que contigo e comigo isso não aconteça, temos que ser simples. Temos que fazer uma oração confiada, uma oração muito baseada nessa retidão de intenção e muitas vezes também uma coisa que te ajudará, às vezes quando não souberes o que falar com Jesus, pois uma coisa que ajuda muito é ir rezando o Pai Nosso devagar e pensando em cada uma dessas palavras, cada uma dessas petições. Repara que as petições, as 7 petições do Pai Nosso, as primeiras referem-se a Deus e só as outras se referem a nós próprios. E é importante, né, que, aliás, a catequese da Igreja desde sempre, ao ensinar a rezar, muitas vezes é um comentário a esta oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Por isso, vamos terminar, né, pedindo a Nossa Senhora, por um lado, que nos ajude a rezar sempre com retidão de intenção. Mãe, assim temos de tratar a Nossa Senhora, que eu não instrumentalize a Deus, que eu também não instrumentalize a oração, que eu não pense que a oração serve para obter coisas que necessito. Não. Em primeiro lugar, serve para relacionar-me com Deus, para agradecer, para louvá-lo, né, para pedir-lhe perdão, e depois sim, pedir as coisas que necessito. Depois que haja uma profunda confiança na nossa relação com Deus, que se manifesta de modo especial no modo como rezo. E depois que eu não use demasiadas palavras na oração. É o próprio Jesus que diz: o vosso Pai já sabe o que necessitais, não useis demasiadas palavras como os hipócritas, né? Pois pedi aquilo que necessitais. São palavras do Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha, em que o Senhor nos diz o modo como devemos rezar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.